Fala pessoal, Os Oliveira, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa crise que assola o mercado e vamos começar um pouquinho falando sobre o Covid, né? Muita gente tem perguntado sobre essas questões, tem muita gente falando e é uma verdade, é uma realidade, se instalou e agora o que é que a gente faz? Então, a gente tem percebido os reflexos de entrando na terceira semana com o comércio parado, as feiras aqui da nossa região parada. Existe toda uma discussão e toda uma temática do que fazer. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre essa crise, falar alguns aspectos e alguns fatores com relação a ela. E logo em seguida eu vou dar algumas dicas para vocês, como a gente pode estar tratando nesses momentos e alguns efeitos de algumas posições do governo federal a respeito dessa pandemia. Bom, e falando da crise, o que acontece, né? O mercado parou, né? Temos uma série de fatores. Nos vídeos anteriores eu falei para vocês com relação ao foco no caixa. Quanto mais caixa você tiver, melhor. Não se sabe ao certo quanto tempo nós vamos ficar parados. O Brasil ele tem essa temática de ter um pouco dessas dificuldades em relação ao o que nos espera. Então, temos que ter uma grande preocupação com relação ao caixa. Com isso, as despesas fixas de vocês precisam ser reavaliadas e cortes precisam ser feitos. Então, o que é que mais impacta no negócio de vocês que vocês precisam fazer o corte? Isso é inevitável. Partindo desse pressuposto, o governo federal vem lançando diversas medidas que colaboram e tentam ajudar o pequeno empresário. O que é que vocês precisam analisar? Se essas medidas valem a pena ou não para vocês. Sobretudo no tocante à questão da folha de pagamento. Essas medidas são boas para manter o emprego. Isso é positivo. Porém, a pergunta que deve ser feita é: a manutenção desse emprego tem uma garantia futura? Ou seja, quando o mercado voltar a funcionar, eu vou conseguir manter empregado essa quantidade de funcionários que eu tenho hoje? Tudo isso precisa ser pensado. Então, não adianta a gente deixar para depois, tentar postergar, empurrar com a barriga. O que a gente pode fazer é ganhar tempo. Mas, como é que a gente faz isso? Dando férias coletivas, naqueles que podem levar férias. Então, é necessário repensar isso aí. Eu vou falar isso nas questões de dicas e tal, com relação à folha. Mas, vamos entender. Nós temos um problema de uma pandemia instalada no mundo todo, não é só no Brasil. Não vamos esquecer isso. Certo? A gente tem que passar essa página, mas a gente não pode estar adoecendo com essa pandemia. A gente tem que analisar que todo momento de crise é um momento de oportunidade. Eu sempre costumo dizer o seguinte: quando você ouvir a palavra crise, se realmente ela for instalada, você troca o crise por... Você tira o S do crise e crie. E forme a palavra crie. Então reinvente seu negócio, reinvente o seu comércio, repense toda a estrutura. Aquilo que você tinha de planejamento, de ideia, de como era seu negócio há 3 semanas atrás, hoje é completamente desconexo. Não faz sentido existir. Então, o primeiro aspecto, o primeiro ponto que deve ser pensado é esse, de você pensar como é o teu negócio, como ele funciona, porque não adianta você fazer as mesmas estratégias que sempre fez anteriormente. Não funciona. Isso não vai para frente. Então, primeiro aspecto, cria, reinventa, negócios online, venda online, home office. Vem todas as dicas aí pela frente. O home office é uma delas, vender online é outra. Ah, mas eu já tenho site, eu já tenho redes sociais. Muda, redesenha, cria novas plataformas, vê a tendência do mercado para isso. É necessário repensar o teu negócio. Então, como é que fica? Analisa, repensa o teu negócio, redesenha ele, foca muito na questão
online, do home office, do menos contato possível com as pessoas. Pensa na questão do que tu pode fazer de corte, aquilo que tu pode enxugar, não deixa para enxugar depois, não pensa que isso vai passar, é 30 dias, é 60 dias, isso vai causar um impacto muito maior. Não são estimativas, a gente analisa cenários, e eu não estou analisando o pior cenário, e nem o melhor cenário, eu estou analisando um cenário conservador e equilibrado. Então isso precisa ser redesenhado, certo? Aquilo que você tem como folha de pagamento, como eu estava falando no início, vem a dica. Usa o recurso se você puder, faz a continha se é melhor demitir do que usar recurso, do que manter. Precisa ser pensado nisso tudo. Essas contas precisam ser feitas, essas decisões precisam ser tomadas. Muitos negócios serão modificados, muitos negócios serão redesenhados. Alguns segmentos vão ter uma recuperação muito mais rápida do que outros. É importante você entender que não temos mais uma projeção de quando nós vamos ter aglomerações de pessoas. Até a gente passar por esse momento de vírus, essa estrutura ela vai ser repensada e ser postergada. Porque a primeira coisa está a vida. Então, isso vai demorar a acontecer. Então, tudo que envolve aglomeração de pessoas, festas, eventos, não sei o que isso também movimenta a economia e alguns determinados segmentos do mercado, vão ter resultados posteriores. Com isso, consequentemente, você vai ter uma demora no resultado. Então, o teu negócio precisa ser repensado também nesse aspecto. Outro ponto muito importante é com essa remodelação e com esses pensamentos, você precisa focar nos recursos que você precisa utilizar. Atualmente o governo tem lançado muitos benefícios, liberado muito crédito, muito dinheiro. Todos esses créditos vão passar por uma análise para ser liberado, mas vai ser de fundamental importância a sua utilização. Então, é necessário fazer todo o levantamento de todos os compromissos financeiros que estão postergados, atrasados, para que você possa fazer um melhor uso desse recurso. Porque se você não fizer um uso correto desse recurso, pode te ocasionar um problema muito pior lá na frente. Então, o primeiro aspecto que deve ser repensado é nisso. Qual é os meus compromissos, aquilo que eu deixei para trás, aquilo que eu posterguei, aquilo que está vencido e o que tenho a vencer, e depois em que eu posso me pegar enquanto recurso, que isso vai ser uma vantagem para mim. Então, isso precisa ser analisado, qual é a melhor taxa, qual é a melhor opção que eu vá fazer de recurso para honrar esses compromissos. E depois você tem que pensar no cenário de queda do seu mercado. Como funciona esse mercado em queda? Como é que eu vou me comportar com ele? Vale a pena fazer esse pensamento na hora de tomar decisões de planejamento. E, primeiro ponto, planeje no curto prazo. Médio e longo prazo, deixa essa pandemia passar. Por último, desejo você serenidade e equilíbrio. São duas palavras que eu vou falar muito nesses próximos dias e eu venho falando nesses outros dias. Serenidade e equilíbrio. Ponta do lápis, continha bem feitinha. Não pensa agora no médio prazo. Ninguém tem estimativa de nada. Não tem como se estimar. Sabe-se algumas tendências como queda de mercado, coisa parecida. Então, cuidado com estimativas vazias, sem respaldo, que não tem, volto a dizer isso. Cuidado com achismos, porque isso pode te colocar numa situação muito delicada, ok? Um abraço.